Olá, pessoal! Na aula de espanhol de hoje, nós iremos fazer a correção da revisão para avaliação bimestral, certo? Então, cabe ressaltar, gente, que é necessário que vocês deem uma nova leitura nos materiais que foram enviados ao longo desse bimestre, para que vocês possam conseguir resolver a bimestral de uma maneira mais tranquila, certo? Então, aqui nós iremos revisar os conteúdos de uma maneira bem rápida. Bom, o primeiro tema que nós iremos revisar aqui vai ser preposições e advérbios de lugar. Aqui, gente, eu coloquei uma relação, mas assim, bem rápida que a gente vai ver aqui para que nós possamos resolver as duas questões sobre esse tema. Então, temos aqui algumas preposições e advérbios. Al lado de, que é o mesmo que no lugar imediato. Cerca de, que é o mesmo que junto a ou a pouca distância. Debaixo de, que é no lugar oposto ou inferior a algo. Delante de, que é mesmo que de frente a algo ou em frente a algo. Dentro de, que é na parte interior de um espaço. Detrás de, na parte posterior. Em, que vai ter dois sentidos, tanto dentro de como sobre também. Em cima de, que é na parte superior de algo. Em frente de, na parte oposta do que está diante do outro. Entre, que vai ser no meio de uma ou de várias coisas, né? Entre uma ou duas coisas. Fora de, num lugar diferente do, enfim, no lugar de fora, ou no lugar oposto, certo? Lejos de, a uma grande distância. Junto a, é o mesmo que próximo a algo, ou ao lado de algo. E sobre, que é em cima de, ou com uma maior altura, certo? De acordo com esse tema que nós vimos agora, nós iremos responder duas questões da revisão, certo? Primeira questão, ele diz o seguinte: observe a imagem e marque a opção correta. A única coisa que você vai ter que fazer aqui, gente, é olhar a imagem e ver se esses itens estão corretos ou não. No caso, ele só quer um item, apenas um item que está correto. Então, na A diz assim: las sillas están lejos de la mesa, ou seja, as cadeiras estão distantes da mesa. Então, nós temos aqui que o primeiro item já está incorreto, né? A cadeira está bem próxima à mesa, no caso. Na B, las lámparas estão em cima do micro-ondas. A gente pode ver que as lâmpadas, no caso, estão onde? Aqui nessa parte próxima à mesa, em cima da mesa. La planta está debaixo do frigorífico. Vejamos que é onde a planta está, em cima da mesa. La mesa está debaixo da lâmpada, ou seja, as lâmpadas aqui, a mesa aqui. Então, gente, esse item D já é o item correto aqui da nossa primeira questão, certo? Vamos agora para a questão 12. A questão 2, ele diz: observe a imagem e complete as frases com as preposições corretas, perdão. Ele diz o seguinte: el teléfono móvel está de la mesita. Então, vamos lá. A gente tem aqui o telefone móvel e temos também a mesa. Então, o telefone está onde? Está em cima da mesita, não é isso? Então, já completamos com essa preposição. Vamos aqui para a próxima frase. A próxima frase diz: el espejo está la puerta. O espelho, gente, pode estar o quê? Al lado de la puerta ou cerca de la puerta, certo? Então, na primeira caixinha nós respondemos com em cima de e na segunda ou ao lado ou cerca. Então, aqui, gente, o item correto nessa questão vai ser o item E, certo? Vamos agora para o próximo tema, que no caso aqui entra no tema de divergências lexicais. O que seria aqui no caso os heterossemânticos? São palavras que em espanhol elas são muito semelhantes na grafia, na pronúncia também com o português, mas que possuem significados diferentes, que são os nossos chamados falsos amigos, certo? Então, aqui, gente, na terceira questão, ele traz aqui em cima um texto explicando, retomando novamente o tema que a gente acabou de ver. Mas nós iremos partir logo para a resolução da questão. Na terceira questão diz assim: en las opciones a seguir, señale la única que traz solamente palavras heterossemânticas, ou seja, ela quer que a gente descubra aqui qual item que só tem palavras heterossemânticas. O que eu aconselho a vocês? Quando forem responder essa atividade, retomem aquelas tabelas que a gente viu no conteúdo de divergências lexicais, onde tem, no caso, as tabelas dos heterossemânticos, que aí fica mais fácil para que vocês possam identificar, certo? Então, para resolver essa questão, eu já destaquei aqui, gente, de amarelo, no caso, olha só,
Já destaquei de amarelo os intrusos, ou seja, as palavras que continuam com o mesmo significado, tanto em português quanto em espanhol, que aí acabam desconsiderando esses itens, certo? Aqui no caso da sala, que ela tem o mesmo significado nos dois idiomas, nascer, gato e laço também, tarde, nader, escuela, alcohol e puerta. Então, essas palavras estão considerando esses itens incorretos porque elas são palavras que tanto no português quanto no espanhol possuem o mesmo significado, certo? Já o item B é que é o item que traz as 4 palavras que são heterossemânticas, certo? Classe, cachorro, apelido e coco. Gente, a quarta questão também vai ser sobre esse mesmo tema, certo? E ele vai dizer o seguinte: la palavra retos tiene igual grafía al del português, pero significado diferente, assim como nas palavras. Ou seja, a palavra retos, ela está escrita como também existe a mesma palavra no português. Entretanto, ela vai ter um significado diferente. Gente, para resolver essa questão, eu fiz o mesmo que na questão 3. Destaquei quais palavras que consideraram, no caso, os itens incorretos, e também nós temos aqui o item correto, como nós podemos ver. Olha só, o item correto aqui vai ser tapa e berro. Por quê, gente? Tapa vai ser o mesmo que aperitivo, e berro vai ser o mesmo que agriano. Olha só, completamente diferente. Aqui no item a palavra que no caso não é um heterossemântico, né? É ancho. Na B, tela. Na C, todas as duas palavras no caso, elas não são heterossemânticas, ou seja, se escrevem parecidas com o português e têm o significado também do português, certo? Naranja, aqui no caso, que no espanhol é naranja e no português laranja. Então lembra que também não é um heterossemântico, certo? Ainda seguindo com esse tema de divergências lexicais, a gente vai retomar rapidinho os heterotônicos, que é o que seria, né? No caso, são palavras que têm uma tonicidade diferente nos dois idiomas, ou seja, entre a língua espanhola e o português, existem muitas palavras que graficamente elas são parecidas, mas que se diferenciam na tonicidade e na pronúncia, certo? Como nós temos aqui, ó. No espanhol, 3 exemplos. No espanhol, alcobracia, e no português, acrobacia. Olha só a tonicidade, como é diferente. Alergia, alergia. E atmosfera, atmosfera, certo? O último tema que nós vamos ver aqui, no caso, sobre divergências lexicais, a última classe de palavras, na verdade, serão os heterogenéricos, que o que seriam, né? São palavras que em português e em espanhol, elas possuem o mesmo significado, mas o seu gênero muda, ou seja, são palavras que em português elas podem ser masculinas e no espanhol elas passam a ser femininas, certo? Ou no português elas são masculinas e no espanhol passam a ser femininas. Tranquilo? Então, são palavras que mudam de gênero entre os idiomas, certo? Então, vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte: a palavra, né, sangre, é caracterizada como um heterogenérico em relação ao português. São do mesmo gênero gramatical de sangre, com exceção de sangre, gente, no português a gente fala o sangue, é masculino. Quando está no espanhol, fica la sangre, ou seja, passa a ser feminino. O que a questão está nos pedindo? Que a gente encontre aqui qual dessas palavras ela é masculina no espanhol, porque no caso vai ser o item correto, já que todas as outras serão femininas, certo? Então vamos lá. Vou logo destacar aqui para vocês, ó. Nariz, a gente diz em português o nariz, no espanhol a gente fala la nariz, passa a ser feminino. Sal, né? No português a gente diz o sal, no espanhol a gente diz la sal, então segue sendo feminino, né? Leite, no português a gente diz o leite, no espanhol a gente diz la leche, então é diferente, né? Um heterogenérico também. Viaje, a gente diz no português a viagem, e no espanhol a gente diz el viaje, certo? E por fim nós temos legumbre. No português a gente diz o legume, no espanhol a gente diz la legumbre. Então, gente, a única palavra que não é feminina aqui dentre os itens, e que no caso vai ser o item considerado correto, vai ser o item D, certo? Com relação, para finalizar a nossa explicação de hoje, com relação ao tema das comidas e alimentos,
Na prova de vocês vai haver um texto que, no caso, vocês irão trabalhar simplesmente com interpretação textual, onde vai haver também o assunto relacionado a algo cultural, mas que vai ter a comida e os alimentos de modo geral como ponto principal, certo? Então, gente, muitas graças, certo? Desejo sorte a vocês, que vocês consigam fazer uma ótima prova, um bom desempenho e até a nossa próxima aula.